Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Neste vídeo tem como tema: os judeus já eram filhos de Jeová. Grave aí esse tema: os judeus já eram filhos de Jeová, o Deus de Israel, o Deus do Sinai, ok? Muito bem. E desde já a gente, só uma observação, não ligue para o cenário atrás. Nós não temos um estudo profissional e gravamos os vídeos conforme vem no coração, conforme a gente vai estudando e vai sentindo de gravar. E como nós não temos um estudo profissional, que o Pai das Luzes nos abençoe para que a gente vá se organizando e daqui a pouco está no lugar mais interessante e mais decente, digamos assim. Mas ligue apenas para o conteúdo. Preste a sua atenção no conteúdo que vai ser ensinado aqui neste vídeo. Combinado assim? Então vamos lá. Os judeus já eram filhos de Jeová. Esse é o tema do vídeo. Bem, por que digo isso? Porque as escrituras afirmam aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Êxodo capítulo 4. Escute com atenção. Se quiser pegar a sua Bíblia para a gente poder juntos estudar. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 22. Aqui é quando Jeová, o Deus do deserto, ele ordena que Moisés vá até Faraó, a fim de tirar o seu povo de lá do Egito. Então, no versículo 22, Jeová fala a Moisés: tu dirás a Faraó, assim diz Jeová, Israel é meu filho, o meu primogênito. Então aqui, segundo as palavras do Deus de Israel, Israel é o seu filho, o seu primogênito. Então, pela lógica, o povo de Israel, os hebreus, judeus, israelitas, como você queira chamar, os filhos de Israel, aquela nação de Israel, eram filhos de Jeová, qual eles chamam de Adonai. Adonai significa meu Senhor. Então, segundo o próprio Jeová, Israel era o seu filho, seu primogênito. Aí, interessante quando você vai aqui em João capítulo 8, Evangelho. João capítulo 8, olha só que interessante, perceba que Jeová diz que Israel é seu filho, seu primogênito. Então o povo ali de Israel, os judeus, eram filhos de Jeová. Já eram filhos de Jeová. Aí em João 8, no versículo 44, o Senhor Jesus falando com os judeus, os filhos de Jeová, certo? Tudo aqui dentro das Escrituras, ok? Jamais vamos fugir das Escrituras, das realidades. Em João 8, no versículo 44, o Senhor Jesus dialogando lá, tem uma certa discussão, digamos assim, com os judeus. O mestre fala aqui no versículo 44, falando com os judeus: vocês pertencem ao pai de vocês. Olha só. Aí Cristo classifica quem é o pai dos judeus: o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus aqui está dizendo bem claro que os judeus são filhos do diabo, pertencem ao diabo. E interessante é que, como eu te mostrei em Êxodo capítulo 4, versículo 22, o próprio Jeová fala que aquele povo, aquela nação, os israelitas, que são os mesmos judeus, é filhos dele, né? Filhos de Jeová. E Cristo falando com eles diz: vocês são filhos do diabo. Então, aqui é um fato para a gente meditar e analisar. Será que o Senhor Jesus ia insultar o povo do seu pai?
que é que você acha? Isso é forte. Será que o Senhor Jesus ia, sabendo que aquele povo era o povo do seu pai, o povo escolhido do seu pai, ele ia insultar, chamar de filhos do diabo? Então tem algo errado aí, tem algo estranho aí. Essas passagens desse tipo que nos faz realmente entender que o Pai, que o Senhor Jesus nos mostrou, nos revelou, nos ensinou a chamar de Pai, não pode ser o mesmo Deus de Israel. Porque aqui já é uma contradição essas duas passagens. Em Êxodo 4:22, Jeová fala que aquele povo é filho dele. Já o Senhor Jesus, em João 8:44, falando com aquele mesmo povo, fala que vocês são filhos do diabo. Então, ou nós estamos corretos em dizer que esse Deus de Israel, o conhecido Jeová aqui na língua portuguesa, né, é o dragão que engana a terra, é o Deus falso, que se apresentou como Deus verdadeiro. Ou então, o Senhor Jesus aqui insultou o povo de seu pai, né? Digamos assim, já que as religiões ensinam dessa forma. Mas também o que chama a atenção é que em Gálatas capítulo 4, olha só que interessante. Não esqueça, Êxodo 4:22, Jeová fala que aquela nação, aquele povo eram seus filhos. E em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, olha só que interessante, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Escute com atenção, tenha paciência, o estudo aqui é muito importante e tenho certeza que você vai se edificar e aprender bastante. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus, aqui está falando do Pai, enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha só o 5. A fim de redimir, ou seja, resgatar. Essa palavra aqui na NVI traz redimir, mas no original dá o sentido de resgatar, tirar, certo? Os que estavam debaixo da lei. Olha só, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só que incrível. Perceba que Jeová fala bem claro que aquele povo já eram seus filhos. E é que realmente aquele povo andava segundo a lei de seu Deus, o Deus de Israel. Mas aqui em Gálatas, que ninguém nunca percebeu isso, ninguém entre aspas, né? Porque muitos cristãos sinceros lá do primeiro século, do segundo século já percebeu isso. Inclusive Macião, que também pregava essa verdade. Mas os teólogos hoje, cristãos até, evangélicos, católicos, pessoas estudadas, leem essas passagens, mas está com a mente cega pelo Deus desse século, né? E não consegue raciocinar e compreender que há uma contradição. Há uma contradição. Como é que esse povo já era filho de Jeová, já era filho do Deus verdadeiro, e o Senhor Jesus veio e resgatou ele daquela lei imposta pelo Deus de Israel, a fim de adotar como filhos? Ué, mas não já era filhos? E aí? Aquele povo não já era filhos de Deus, do Deus verdadeiro que vocês entendem? Como é que o Senhor Jesus vem e resgata eles daquela lei, da maldição que aquela lei trazia? Porque o Deus de Israel, Jeová, deu uma lei que ninguém podia cumprir. Ninguém, nem um ser humano. Inclusive os judeus que eram fanáticos pela lei. Ninguém podia cumprir a lei por completo, ninguém conseguia. Por isso que todos estavam debaixo dessa maldição imposta pela lei que Jeová deu ali no deserto. Então todos estavam condenados, porque ninguém podia andar segundo a tal lei. Por isso que o Senhor Jesus veio e resgatou aquele povo dessa maldição e adotou para o Pai como filhos. Isso quem crê, né? Isso quem crê que Ele é o Salvador, o Senhor. Quem não crê, é por isso que Jesus fala também nos Evangelhos, acho que João capítulo 6,
Ele falando com os judeus, ele diz assim: vocês vão morrer no pecado de vocês se não acreditar aqui em mim. Que eles falam isso aí para os judeus. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Inclusive eu já gravei até sobre isso nesse canal. Vocês vão morrer nos vossos pecados se não crer em mim. Então, mas os judeus não estavam na lei de Moisés? Não andavam na lei do seu Deus, de Jeová? Por que eles iam morrer no pecado? Está compreendendo a coisa? Está juntando a coisa? Então, isso porque na verdade aquela lei dada por Jeová só acusava. Foi uma lei dada para acusar a humanidade em geral. Por quê? Porque ninguém podia andar nos preceitos, nos estatutos imposto pela tal lei. Então todos estavam condenados. É por isso que Jesus fala em outras passagens: quem vos acusa é Moisés. Entende? Então, aqui em Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e 5, deixa claro que Cristo veio sob a lei. Ele tinha que vir para cumprir a tal lei, justamente para resgatar aquele povo. Aí pessoas sem entendimento: Jesus veio e cumpriu a lei, então nós temos que cumprir porque ele cumpriu. Com todo respeito, sem noção, sem conhecimento, sem revelações do Pai das Luzes. Está bem claro que em Gálatas, onde eu li que ele veio debaixo da lei justamente para cumprir essa tal lei e resgatar aqueles escravos dessa tal lei imposta pelo Deus do deserto. E no versículo 5, para adotar como filhos. Quando você adota uma pessoa, por exemplo, ele é teu filho biológico? Sim ou não? Não. Ele não é teu filho, mas você adota e passa a ser teu filho. Mas então vamos juntar aqui as coisas com sinceridade e entendimento. Jeová fala em Êxodo 4:22 que aquele povo era o seu filho. Então os judeus são filhos de Jeová. Aí o Senhor Jesus vem em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, vem debaixo da lei, resgata o povo para adotar como filhos. Mas não gera filhos? Como assim adotar? Tá vendo como tem uma contradição? Então essas são essas passagens e outras que nos fazem entender realmente que a Igreja do Pai Verdadeiro prega a verdade. Quando nós falamos Pai Verdadeiro, não estamos nos referindo àquele Deus do deserto, aquele Deus de Israel, mas sim o Pai das luzes, que o Senhor Jesus nos mostrou, nos revelou e mostrou que esse Deus realmente é amor, não é vingança nem iracundo, certo? Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero que você tenha compreendido. Volte novamente, medite com atenção, compartilhe, medite bem nos versículos que foi citados, comente, faça perguntas. Estamos aqui para juntos aprender. E tudo isso para o louvor do nosso Pai, que estás nos mais altos céus. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco, vem.